Citação de abertura do capítulo. Os terrissanos rejeitaram-no, mas ele veio a liderá-los. Capítulo 23. O rei Lecal afirmou que tinha 20.000 criaturas em seu exército. Sazed falou em voz baixa. 20.000? Elend pensou, em choque. Era facilmente tão perigoso quanto os 50.000 homens de Strath. Provavelmente mais ainda. A mesa ficou em silêncio, e Elend olhou ao redor para os outros. Estavam sentados na cozinha do palácio, onde alguns cozinheiros preparavam apressadamente um jantar tardio para Sazed. A sala branca tinha uma alcova na lateral com uma mesa modesta para as refeições dos servos. Não era surpresa que Elend nunca tivesse jantado naquela saleta, mas Sazed insistira para não acordarem os serviçais que seriam necessários para preparar a sala de jantar principal. Embora ele aparentemente não tivesse comido o dia inteiro. Então, sentaram-se nos banquinhos de madeira, esperando enquanto os cozinheiros trabalhavam, longe o bastante para que não ouvissem a conversa sussurrada na alcova. Vin estava sentada ao lado de Elend, o braço ao redor de sua cintura, seu cão de caça Candra no chão ao lado dela. Brisa estava sentado do outro lado, desgrenhado. Ele havia ficado bastante aborrecido quando o acordaram. Han sempre estava pronto, como o próprio Elend. Outra proposta precisava ser trabalhada. Uma carta que ele enviaria à Assembleia explicando que teria um encontro informal com Strath e não uma reunião oficial. Dockson puxou um banco, escolhendo um lugar longe de Elend, como de costume. Trevo sentou-se curvado em seu lado do banco, embora Elend não pudesse dizer se a postura se devia ao cansaço ou ao mau humor geral de Trevo. Restava apenas Fantasma, que estava sentado em uma das mesas de serviço à distância, suas pernas balançando enquanto, às vezes, furtava um bocado de comida dos cozinheiros nervosos. Estava como Elend se divertiu ao perceber, flertando sem sucesso com uma garota sonolenta da cozinha. E então havia Sazed. O terrissano estava sentado bem diante de Elend com o bom senso calmo e controlado que apenas Sazed podia alcançar. Sua túnica estava empoeirada e ele parecia estranho sem os brincos. Retirado para não tentar os ladrões, Elend supôs. Mas seu rosto e suas mãos estavam limpos. Mesmo sujo da viagem, Sazed ainda emanava uma sensação de asseio. Peço perdão, Vossa Majestade, Sazed falou, mas não acho que Lord Lecal seja digno de confiança. Acredito que os senhores eram amigos antes do colapso, mas seu estado atual parece um pouco instável. Elend assentiu. Como você acha que ele os controla? Sazed sacudiu a cabeça. Não consigo adivinhar, Majestade. Han balançou a cabeça. Tenho homens na guarda que vieram do sul após o colapso. Eram soldados servindo numa guarnição próxima do acampamento Coloss. Não fazia nem um dia que o senhor soberano havia sido morto e as criaturas enlouqueceram. Atacaram tudo na área, vilas, guarnições e cidades. O mesmo aconteceu no noroeste, Brisa falou. As terras de Lord Set foram invadidas por refugiados correndo dos Coloss enfurecidos. Set tentou recrutar a guarnição de Coloss próxima de suas terras, e eles o seguiram por um tempo. Mas então algo os enlouqueceu, e eles simplesmente atacaram seu exército.
precisou massacrar todos eles e perdeu quase 2.000 soldados para matar uma pequena guarnição de 500 colossos. O grupo ficou em silêncio novamente, enquanto os estalos e as conversas da equipe de cozinheiros soavam a uma curta distância. 500 colossos mataram 2.000 homens, Elend pensou. E o exército de Jastes tem 20.000 dessas feras. Senhor soberano. Quanto tempo? Trevo perguntou. A que distância? Levei pouco mais de uma semana para chegar aqui, Sazed disse. Embora parecesse que o rei Lecal estava acampado já há algum tempo. Obviamente está vindo nessa direção, mas não sei com que velocidade pretende marchar. Provavelmente não estava esperando encontrar aqueles 2 outros exércitos impedindo-o de chegar à cidade. Han observou. Elend concordou com a cabeça. O que fazemos, então? Não vejo o que podemos fazer, Majestade, Dockson disse, sacudindo a cabeça. O relato de Sazed não me dá muita esperança de que seremos capazes de conversar razoavelmente com Jastes. E com o cerco que já estamos sofrendo, há pouco o que fazer. Ele poderia simplesmente dar meia volta e sumir, Han falou. Com 2 exércitos já aqui. Sazed olhou hesitante. Ele sabia sobre os exércitos, Lord Hammond. Parecia confiar em seus colos para derrotar os exércitos humanos. Com 20.000, Trevo falou, ele conseguiria tomar qualquer um dos exércitos. Mas teria problemas com os 2, Han falou. Isso me faria parar se eu fosse ele. Ao aparecer com um punhado de colossos voláteis, simplesmente poderia inquietar Set e Strath a ponto de eles juntarem forças contra ele. O que cairia muito bem para nós, Trevo falou. Quanto mais as outras pessoas lutarem, melhor ficaremos. Elend recostou-se, sentiu a ansiedade agigantar-se e era bom ter Vin ao seu lado, abraçada a ele, mesmo sem falar muito. Às vezes sentia-se mais forte simplesmente porque ela estava presente. 20.000 colossos. Essa única ameaça assustava-o mais do que qualquer dos exércitos. Poderia ser algo bom, Han falou, se Jastes estivesse prestes a perder o controle daquelas feras perto de Lutadel. Seria uma boa chance de eles atacarem um desses outros exércitos. Concordo, Brisa falou, exausto. Acho que precisamos nos manter firmes, prolongando o cerco até o exército de Colossos chegar. Mas um exército no caldeirão significa apenas mais vantagem para nós. Não gosto da ideia de Colossos na área, Elend falou, estremecendo levemente. Não importa que vantagem eles nos ofereçam. Se atacarem a cidade... Digo para nos preocuparmos com isso quando e se chegarem, Dockson falou. Por ora, precisamos continuar com os nossos planos originais. Majestade encontra Strath, tenta manipulá-lo para ingressar numa aliança secreta conosco. Com sorte, a presença iminente de Colossos o fará desejar mais ainda o acordo. Elend assentiu. Strath aceitara a reunião e eles combinaram uma data para dali a poucos dias. A assembleia estava irritada, pois ele não se consultara com eles sobre horário e local, mas havia pouco que pudesse fazer sobre a questão. Muito bem, Elend finalmente disse, suspirando. Você disse que trazia outras notícias, Sazed. Esperamos que sejam melhores. Sazed fez uma pausa. Um cozinheiro finalmente se aproximou, deixando um prato de comida diante dele. Cevada cozida a vapor com tiras de carne e alguns nuggets temperados. Os aromas bastaram para deixar Elend um pouco faminto. Ele acenou agradecido ao chefe do palácio, que insistira em preparar a refeição pessoalmente,
apesar do horário tardio. O homem acenou à sua equipe e começou a se retirar. Seised estava em silêncio, esperando para falar apenas quando os cozinheiros estavam novamente distantes. Não sei se devo mencioná-lo, Majestade, pois seus fardos já parecem grandes. Você pode simplesmente me dizer, Elend pediu. Seised assentiu. Temo que talvez tenhamos exposto o mundo a alguma coisa quando assassinamos o Senhor Soberano, Vossa Majestade. Algo imprevisto. Brisa ergueu uma sobrancelha cansada. Imprevisto? Você diz algo além dos colossos enfurecidos, déspotas sedentos por poder e bandoleiros? Seised fez uma pausa. Sim. Falo de questões um pouco mais nebulosas, temo eu. Existe algo de errado com as brumas. Vin impertigou-se levemente ao lado de Elend, interessada. Como assim? Estive seguindo uma trilha de ventos, Seised explicou. Abaixou a cabeça como se estivesse envergonhado, realizando uma investigação, por assim dizer. Veja, ouvi vários relatos das brumas vindo durante o dia. Han ergueu os ombros. Isso acontece às vezes. Há dias enevoados, especialmente no outono. Não é isso que eu quero dizer, Lord Hammond, Seised falou. Existe uma diferença entre a bruma e a névoa ordinária. Talvez seja difícil identificar, mas é perceptível para um olhar cuidadoso. A bruma é mais espessa e, bem, ela se move em padrões maiores, Vin falou em voz baixa, como rios no céu. Nunca paira em um lugar, flutua na brisa, quase como se a própria bruma fizesse a brisa. E não consegue entrar em construções, Trevo falou, ou em tendas, evapora logo em seguida. Sim, Seised falou. Quando ouvi esses relatos de brumas diurnas pela primeira vez, supus que as pessoas estivessem apenas deixando suas superstições fugir de controle. Conheci muitos Ska que se recusavam a sair numa manhã enevoada. No entanto, fiquei curioso sobre os relatos, então os rastreei até um vilarejo no sul. Dei aulas lá por algum tempo e nunca recebi confirmações das histórias. Então saí daquele lugar. Fez uma pausa e franziu o senho levemente. Vossa Majestade, por favor, não pense que estou maluco. Durante essas viagens passei por um vale isolado e vi o que juro ser bruma e não névoa. Ela se movia pela paisagem, parando na minha direção, à luz do dia. Elend olhou para Han. Ele ergueu os olhos. Não olhe para mim. Brisa bufou. Ele estava pedindo sua opinião, meu caro. Bem, não tenho nenhuma. Belo filósofo você é. Não sou filósofo, Han falou. Apenas gosto de refletir sobre as coisas. Bem, pense sobre isso então, Brisa retrucou. Elend olhou para Seised. Esses dois sempre foram assim? Para ser honesto, não tenho certeza, Majestade, Seised falou, abrindo um pequeno sorriso. Eu os conheci um pouco antes que o senhor. Sim, sempre foram assim, Dawson disse, dando um suspiro silencioso. Na verdade, estão piorando com o passar dos anos. Não está com fome? Elend perguntou, meneando a cabeça para o prato de Seised. Posso comer antes que nossa discussão tenha terminado? Seised falou. Seised, você não é mais um serviçal, Vin falou. Não precisa se preocupar com essas coisas. Não é uma questão de servilismo, Lady Vin. Seised falou. É uma questão de ser educado. Seised, Elend falou. Sim, Majestade. Ele apontou para o prato. Coma. Você pode ser educado outra hora. Agora você parece faminto e está entre amigos. Seised fez uma pausa, lançando para Elend um olhar estranho. Sim, Majestade, ele falou, pegando faca e colher. Agora, Elend começou.
Por que é importante você ter visto brumas durante o dia? Sabemos que as coisas que os Ska dizem não são verdades. Não há motivo para temer a bruma. Os Ska podem ter mais sabedoria do que lhe atribuímos, majestade, Sazed falou, comendo uns bocados pequenos, cuidadoso. Parece que a bruma tem matado pessoas. Quê? Vim perguntou, inclinando-se para a frente. Nunca vi com meus próprios olhos, Lady Vim, Sazed respondeu, mas vi seus efeitos e coletei vários relatos separados. Todos concordam que a bruma está matando pessoas. Isso é afrontoso, Brisa falou. A bruma é inofensiva. É o que eu pensava, Lord Ladrian, Sazed disse. No entanto, vários dos relatos são bem detalhados. Os incidentes sempre ocorrem durante o dia, e cada um deles descreve a bruma envolvendo algum indivíduo desafortunado que morreu em seguida, em geral, num ataque convulsivo. Eu mesmo coletei depoimentos das vítimas. Elend franziu o senho. De outro homem, ele teria ignorado as notícias. Mas Sazed? Ele não era um homem que se podia ignorar. Vim sentado ao lado de Elend, observava a conversa com interesse, mordendo de leve o lábio inferior. Estranhamente, ela não contestou as palavras de Sazed, embora os outros pareciam reagir como Brisa fez. Não faz sentido, Sazed, Han falou. Ladrões, nobres e alomânticos têm saído nas brumas por séculos. De fato, Lord Hammond, Sazed falou com um menear de cabeça. A única explicação com que posso atinar envolve o Senhor Soberano. Não ouvi relatos substanciais de mortes nas brumas antes do colapso, mas tive pouca dificuldade de encontrá-los desde então. Os relatos concentram-se nos domínios exteriores, onde uma vila inteira parece ter sido aprisionada em suas choupanas pelas brumas. Mas por que a morte do Senhor Soberano teria algo a ver com as brumas? Brisa questionou. Não tenho certeza, Lord Ladrian, Sazed respondeu, mas é a única relação que sou capaz de realizar. Brisa franziu o senho. Gostaria que você não me chamasse assim. Desculpa, Lord Brisa, Sazed falou. Ainda estou acostumado a chamar as pessoas por seus sobrenomes. Seu sobrenome é Ladrian? Vim perguntou. Infelizmente, nunca gostei dele. E com o nosso caro Sazed colocando Lord antes dele, bem, a aliteração o deixa ainda mais atroz. Sou eu, Elend disse. Ou estamos divagando mais do que o de costume nessa noite. Ficamos assim quando estamos cansados, Brisa falou com um bocejo. De qualquer forma, nosso bom terriçano deve ter compreendido errado os fatos. A bruma não mata. Posso apenas relatar o que descobri, Sazed disse. Precisarei fazer mais pesquisas. Então você vai ficar? Vim perguntou, obviamente esperançosa. Sazed assentiu. E suas aulas? Brisa perguntou acenando. Quando foi embora, lembro que disse que algo sobre passar o resto da vida viajando ou alguma loucura assim. Sazed corou levemente, baixando novamente o olhar. Essa tarefa terá de esperar, temo eu. Você é bem-vindo para ficar o quanto quiser, Sazed, Elend falou, lançando um olhar furioso para a Brisa. Se o que você diz for verdade, então estará prestando um serviço melhor por meio de seus estudos do que estaria em viagem. Talvez, Sazed comentou. Embora, Han observou com uma risadinha. Provavelmente pudesse ter escolhido um lugar mais seguro para os seus estudos. Um que não tivesse sendo cercado por 2 exércitos e 20.000 colós. Sazed sorriu, e Elend deu uma risadinha obrigatória. Ele disse que os incidentes envolvendo as brumas estavam se movendo para dentro
para o centro do império, na nossa direção. Mais um elemento para se preocupar. O que está acontecendo? Uma voz perguntou de repente. Elend virou-se na direção da entrada da cozinha, onde estava Auriane, com aparência desalinhada. Ouvi vozes. É uma festa? Estamos apenas discutindo assuntos de interesse do Estado, minha querida. Brisa falou rapidamente. A outra garota está aqui, Auriane disse, apontando para Vin. Por que não me convidaram? Elend franziu o senho. Ela ouviu vozes? Os aposentos de hóspedes não ficam próximos das cozinhas. E Auriane estava vestida, usando um vestido simples de nobre. Teve tempo de trocar sua camisola, mas deixou o cabelo desgrenhado? Talvez para parecer mais inocente? Estou começando a pensar como Vin, Elend disse a si mesmo com um suspiro. Como se corroborasse com seus pensamentos, percebeu que Vin estreitava os olhos para a nova garota. Volte para o seu quarto, querida, Brisa disse tranquilizador. Não cause problemas a vossa majestade. Auriane suspirou com dramaticidade, mas virou-se e obedeceu, partindo para o corredor. Elend voltou-se para Sazed, que observava a garota com uma expressão curiosa. Elend olhou para ele como se dissesse, me pergunte depois. E o terriçano voltou à sua refeição. Alguns momentos depois, o grupo começou a se dispersar. Vin falou com Elend, enquanto os outros saíram. Não confio nessa garota. Vin falou com quando alguns serviçais pegaram a bolsa de Sazed e levaram-no aos aposentos. Elend sorriu virando-se para olhar Vin. Preciso dizer alguma coisa? Ela revirou os olhos. Eu sei. Você não confia em ninguém, Vin. Desta vez estou certa. Ela estava vestida, mas o cabelo estava bagunçado. Deve ter feito isso de propósito. Eu percebi. Percebeu? Ela parecia impressionada. Elend concordou com a cabeça. Ela deve ter ouvido os serviçais acordando Brisa e Trevo, então levantou. Significa que ela ficou uma boa meia hora bisbilhotando. Manteve o cabelo desgrenhado para que achássemos que ela havia acabado de descer. Vin abriu a boca levemente. Em seguida, franziu o senho, examinando-o. Você está melhorando, ela disse, no fim das contas. Isso ou a senhorita Auriane não é muito convincente. Vin sorriu. Ainda estou tentando entender por que você não a ouviu, Elend observou. Os cozinheiros, Vin falou. Barulho demais. Além disso, eu estava um pouco distraída com o que Sazed estava dizendo. E o que você acha disso? Vin hesitou. Eu te falo mais tarde. Tudo bem, Elend falou, ao lado de Vin. O Kandra ergueu-se e esticou seu corpo de cão de caça. Por que ela insistiu em trazer Orshur para as reuniões? Ele se perguntou. Se poucas semanas atrás ela não conseguia suportar o animal. O cão de caça virou-se, olhando para as janelas da cozinha. Vin seguiu o olhar. Vai voltar lá para fora? Elend perguntou. Vin concordou. Essa noite está estranha. Ficarei perto da sua sacada, caso haja problema. Ela o beijou, em seguida se afastou. Ele a observou sair, imaginando por que estava tão interessada nas histórias de Sazed, imaginando o que ela não lhe dissera. Pare, ele disse a si mesmo. Talvez ele estivesse aprendendo as lições dela um pouco bem demais. De todas as pessoas no palácio, Vin era a última com quem ele precisava ficar paranoico. Contudo, todas as vezes que ele sentia que estava prestes a entender Vin, percebia quanto a compreendia pouco. E isso fazia todo o restante parecer um pouco mais deprimente. Com um suspiro, virou-se para encontrar seus aposentos, onde sua carta à Assembleia pela metade esperava para ser concluída.
Talvez eu não devesse ter falado sobre as brumas, Seised pensou, seguindo um serviçal escada acima. Deixei o rei preocupado com algo que não pode ser apenas um delírio meu. Com algo que pode ser apenas um delírio meu. Chegaram ao patamar das escadas e o serviçal perguntou se ele desejava um banho de banheira. Seised negou com a cabeça. Em outra circunstância, ele teria recebido com prazer a oportunidade de se limpar. No entanto, correr todo o domínio central, ser capturado por Coloss e em seguida marchar o restante do caminho até Lutadel o deixara cansado até as últimas raias de exaustão. Mal tivera forças para comer. Naquele momento queria apenas dormir. O serviçal assentiu e levou Seised até um corredor lateral. E se ele estivesse imaginando relações que não existiam? Todo erudito sabia que um dos maiores perigos na pesquisa era o desejo de encontrar uma resposta específica. Não havia imaginado os testemunhos que coletara, mas tinha exagerado na sua importância? O que ele tinha realmente? As palavras de um homem apavorado que vira seu amigo morrer em convulsões. O testemunho de um lunático, enlouquecido ao ponto do canibalismo? O fato era que o próprio Seised nunca vira as brumas matarem. O serviçal levou-o a um aposento de hóspede, e Seised lhe deu boa noite agradecido. Observou o homem se afastar, segurando apenas uma vela, o lampião deixado para o uso de Seised. Durante a maior parte da vida de Seised, ele pertencera a uma classe de serviçais valorizada por sua noção refinada de dever e decoro. Ficava responsável pelas propriedades e mansões, supervisionando os serviçais como aquele que o levara a seus aposentos. Outra vida, ele pensou. Sempre ficava um pouco frustrado, pois suas obrigações como mordomo deixavam pouco tempo para os estudos. Como era irônico que ele tivesse ajudado a derrubar o Império Final para, em seguida, se ver com menos tempo ainda. Ele esticou a mão para abrir a porta e ficou quase paralisado de imediato. Já havia uma luz acesa dentro do quarto. Deixaram o lampião aceso para mim? Ele se perguntou. Lentamente empurrou a porta. Alguém esperava por ele. Tindwyl, Seised falou baixo. Ela estava sentada ao lado da escrivaninha, controlada e vestida com primor, como sempre. Seised, ela respondeu, enquanto ele entrava no quarto e fechava a porta. De repente, a consciência de sua túnica imunda ficou ainda mais aguda. Você atendeu ao meu pedido, ele disse, e você ignorou o meu. Seised não fitou os olhos da mulher. Ele atravessou o quarto, deixando o lampião sobre a escrivaninha do quarto. Notei os novos trajes do rei, e ele parece ter ganhado uma atitude compatível. Fez um bom trabalho, creio eu. Apenas começamos, ela disse com desdém. Você estava certo sobre ele. O rei Ventry é um homem muito bom, Seised disse, caminhando até uma bacia para lavar o rosto. A água fria era bem-vinda, pois lidar com Tindwyl provavelmente o cansaria ainda mais. Bons homens podem fazer coisas terríveis, Tindwyl observou. Mas homens ruins não podem ser bons reis, Seised falou. É melhor começar com um bom homem e trabalhar no restante, acho eu. Talvez, Tindwyl respondeu. Ela o observava com sua expressão normal, severa. Outros pensariam nela como alguém frio, ríspido até. Mas Seised nunca vira isso nela. Considerando o que ela havia passado, ele achava notável, incrível até, que fosse tão confiante. De onde ela tirava essa confiança? Seised, ela disse. Por que voltou ao domínio central?
Conhece as instruções que Synod lhe deu. Devia estar no domínio leste, ensinando as pessoas nos confins das terras queimadas. Eu estava lá, Sazed disse, e agora estou aqui. O sul ficará um tempo sem mim, creio eu. É? Perguntou. E quem lhe ensinará técnicas de irrigação para que eles possam produzir comida o bastante para sobreviver aos meses frios? Quem explicará os princípios básicos de legislação para que possam governar a si mesmos? Quem lhes mostrará como retomar sua fé e suas crenças perdidas? Você sempre foi tão ardoroso sobre isso? Sazed baixou a toalha. Voltarei para ensiná-los quando tiver certeza de que não haja trabalho maior que eu precise fazer. Que trabalho maior poderia haver? Tynduil inquiriu. Essa é a obrigação da nossa vida, Sazed. É o trabalho de nosso povo inteiro. Sei que Lutadel é importante para você, mas não há nada para você aqui. Eu cuidarei do seu rei. Você precisa ir. Agradeço pelo seu trabalho com o rei Ventry, Sazed comentou. No entanto, minha vinda tem pouco a ver com ele. Tenho outras pesquisas a fazer. Tynduil franziu o senho, encarando-o com um olhar frio. Ainda está buscando por essa sua relação imaginária? Essa bobagem sobre as brumas? Tem algo de errado, Tynduil? Ele disse. Não, Tynduil falou, suspirando. Não consegue enxergar, Sazed. Passou 10 anos trabalhando para derrubar o Império Final. Agora não consegue se contentar com o trabalho regular. Então inventou uma grande ameaça para o país. Tem medo de se tornar irrelevante. Sazed baixou os olhos. Talvez. Se estiver correta, procurarei o perdão de Synod. Provavelmente precisarei buscá-lo de qualquer forma, eu acho. Ah, Sazed. Tynduil começou, sacudindo levemente a cabeça. Não consigo entendê-lo. Faz sentido quando jovens de cabeça quente, como Vedzan e Heindel, desrespeitam os conselhos de Synod. Mas você é a alma do que significa ser terrissano. Tão calmo, humilde, cuidadoso e respeitoso. Tão sábio. Por que você desafia sistematicamente nossos líderes? Não faz sentido. Não sou tão sábio quanto pensa, Tynduil. Sazed comentou num sussurro. Sou simplesmente um homem que precisa fazer o que acredita. Bem, agora acredito que haja um perigo nas brumas e preciso investigar minhas impressões. Talvez seja apenas arrogância e tolice, mas preferiria ser conhecido como arrogante e tolo que arriscar deixar o povo dessa terra em perigo. Não encontrará nada. Então será provado que estou errado, Sazed retrucou. Ele se virou, fitando os olhos dela. Mas tenha a gentileza de se lembrar de que, da última vez que desobedeci Synod, o resultado foi o colapso do Império Final e a libertação do nosso povo. Tynduil fez uma careta e apertou os lábios. Ela não gostava de ser recordada desse fato. Nenhum dos guardadores gostava. Eles consideravam que Sazed errara em desobedecer, mas não podiam puni-lo por seu sucesso. Não entendo você, ela repetiu em voz baixa. Deveria ser um líder do nosso povo, Sazed, não o nosso maior rebelde e dissidente. Todos querem respeitá-lo, mas não conseguem. Precisa desafiar cada ordem que lhe dão? Ele sorriu com cansaço, mas não respondeu. Tynduil suspirou, levantando-se. Caminhou na direção da porta, mas parou, tomando a mão dele enquanto passava. Ela fitou-o nos olhos por um momento. Em seguida, ele retirou a mão. Ela sacudiu a cabeça e saiu.